Existem verdades que, dependendo da forma e do contexto que ela é colocada, ela acaba gerando um pensamento errado. Você já deve ter ouvido muito falar sobre aquela frase que diz que a oração não muda Deus, a oração muda você. E isso é verdade. A oração, obviamente, ela não muda Deus, porque Deus é imutável, Deus não pode mudar, Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, ele não precisa de mudança. Quem precisa de mudança somos nós. E por isso a oração ela acaba transformando de fato você, porque quando você começa a orar, você começa a se aproximar de Deus. E se você se aproxima de Deus, automaticamente, obviamente que você vai ser transformado, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Está escrito: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então quanto mais você chega próximo de Deus, Deus se aproxima de você. E quando isso vai acontecendo, automaticamente você vai sendo transformado de dentro para fora. Só que toda vez que eu ouço essa frase, que a oração não muda Deus, a oração muda você, ou toda vez que eu leio em algum livro essa frase que diz que a oração não muda Deus, a oração muda você, a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que o que é passado, às vezes, é aquela coisa assim: olha, a oração ela não vai mudar as circunstâncias ao seu redor, ela não muda Deus, óbvio que não, mas ela vai mudar você, ela vai transformar você, mas não vai mudar nada ao seu redor. E isso não é verdade, porque se você começa a ser transformado através da oração, logo a sua transformação ela vai tocar tudo que está ao seu redor. A oração ela começa transformando você, e aí ela vai se espalhando, ela vai se ramificando para todas as áreas da tua vida, ela vai se ramificando para aquilo que está ao teu redor e vai tocando toda e qualquer circunstância, porque Deus se move através da oração, porque Deus age através da oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Então a oração ela vai mudar Deus? Não, a oração não vai mudar Deus. A oração vai mudar você? Sim, a oração vai transformar você, mas ela também vai transformar as circunstâncias ao seu redor. Acontece que Deus ele começa transformando o teu interior. Deus começa te dando estrutura para poder fazer algo na tua vida que de repente uma estrutura que você não tinha, você precisa receber de Deus essa estrutura. Só que o céu, ele é tomado à força. Então assim, as coisas às vezes acontecem de um dia para a noite, da noite para o dia, a gente sabe disso. Mas normalmente não acontece assim. Normalmente existe uma batalha. Por quê? Porque nós temos adversário. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra o sangue. Existem espíritos malignos que lutam para que não venham as situações, as circunstâncias ao teu redor não venham ser transformadas. Então a Bíblia vai dizer que o céu é tomado à força. E aí eu vou entender através desse versículo que tudo que diz respeito ao céu, tudo que diz respeito àquilo que Deus tem para as nossas vidas é tomada à força. Existe uma batalha, existe uma guerra. Por isso que nós devemos orar. Eu gosto muito de falar sobre oração, porque a oração é extremamente eficaz. A oração é uma ferramenta extremamente poderosa. Então, de repente, você orou uma semana e com uma semana de oração não houve resposta. E aí você não pode esmorecer, você não pode parar de orar, porque você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Tudo que acontece primeiro acontece no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que acontece primeiro começa lá, começa nas regiões celestiais, começa no mundo espiritual. E aí você se move no mundo espiritual como? Orando, buscando a Deus, se santificando, colocando a tua vida no altar de Deus, levando os teus pensamentos e colocando eles cativos em obediência ao Senhor Jesus Cristo, lutando, guerreando. Orou uma vez, não houve resposta, ora de novo. Orou uma semana, não houve resposta, continua a oração. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E está escrito, a palavra diz
que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo que bate, a porta se abre. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, existe promessa, existe uma palavra que não saiu dos meus lábios, que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, você não pode desistir de orar pelas circunstâncias da tua vida. Você não pode desistir de orar sobre aquilo que é promessa. Se existe promessa na palavra para a salvação da tua família, você tem que orar, e existe. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, existem inúmeras promessas, e essa eu citei como exemplo. Então, se existe promessa, tem que existir cumprimento da promessa. Então, você tem que perseverar, você tem que orar, você tem que usar as armas que Deus te deu, o jejum, a oração. Você tem que colocar a tua mente em Cristo, porque a todo momento o adversário, o campo de batalha, muitas das vezes é na mente, é onde o adversário tenta minar as tuas forças, onde o adversário tenta minar a tua fé, quebrar a tua resistência. E como é que a gente responde isso? A gente responde na palavra, a gente responde, está escrito, e a gente continua em oração, a gente continua buscando, porque essa perseverança, ela traz resultado. Todavia o adversário vai ficar a todo momento dizendo para você que não, mas é momento de orar. Eu terminei o vídeo anterior dizendo isso, que é momento de orar, é para você buscar, e eu estou aqui fazendo um novo vídeo falando de oração, porque a oração é extremamente poderosa. Então, assim, a oração muda Deus? Não, a oração não vai mudar Deus. A oração muda você? Óbvio, a oração muda você, mas a oração também muda as circunstâncias ao seu redor. A oração também tem o poder de trazer à existência coisas que não existem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não somos justos porque somos em nós mesmos. Nós não somos justos porque nós conseguimos isso devido às nossas obras e o nosso esforço. Não, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, quando oramos, essa oração pode muito em seus efeitos. Então eu quero neste dia te incentivar a orar, a continuar a tua oração, a continuar a guerrear, a continuar nessa batalha, pelejando, guerreando, porque certamente o Senhor ouvirá a tua oração e trará resposta em cima daquilo que você tem colocado diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe você, fica com essa palavra, em nome de Jesus Cristo, e continue, persevere, ore, porque vem respostas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.